apesar de já ter sido descartada a candidatura de Rogério Marinho à vice-presidência da República e confirmada que ele vai disputar aqui o governo do RN, o senador foi incluído numa pesquisa eleitoral do próprio PL para a presidência da República em 2026. O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná. Pesquisas entre os dias 18 e 22 de junho. O senador Potiguar, que ainda não havia sido testado em simulações presidenciais, apareceu em 5º lugar nas intenções de voto com 7,1%. À frente, apenas o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, e atrás de Lula, Ciro Gomes, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Em um eventual segundo turno contra Lula, o senador Potiguar teria 31,2% dos votos contra 41,8% do atual presidente. Rapaz, essa pesquisa, o Rogério Marinho tem que sair pulando e comemorando que foi muito boa. Ele ter 31% dos votos, ficar 10 pontos... De um país, porque assim, mas ele tem muito seguidor lá em São Paulo, o Rogério é um homem respeitado, mas assim, ninguém conhece, pessoal. As pessoas não vivem de política. Então, eu acho que o nome de Rogério... Muita gente diz assim, Rogério é candidato a vice-presidente. Não é, nunca. Eu não acredito que o Rio Grande do Norte nunca tenha um candidato a vice-presidente, porque a gente não tem. Mas, candidato à presidência da República, eu acho bastante plausível que ele possa vir a ser na ausência de vários nomes. Né? E aí, bem porque tem uma diferença aí do Caiado. Mas não faz sentido ele ser candidato assim, porque seria uma chapa PL-PL? Pão com pão? Quem seria, como assim? Ele é do PL. Candidato à presidência. Não, ele tá falando candidato e vice ambos do PL. Não, eu tô falando candidato à presidência. Porque, qual o diferencial? Se Ronaldo Caiado for candidato à presidência, se ele perder, ele não tem mandato. Zema, mesmo jeito. Ratinho Júnior, da mesma forma. E o Tarcísio tem que renunciar em abril. Então, o Rogério Marinho, ele pode ser o candidato de última hora. Não tem quem vá. Vai você. Vai tu mesmo, né? Vai tu mesmo. Ele não tem a perder. Agora, o que chamou a atenção foi hoje o fato de o presidente ter movimentado a questão da vaga do filho ao Senado em São Paulo. Ele tirou, porque aí aventa-se duas possibilidades, né? Pode ser uma candidatura à presidência ou pode ser que ele continue nos Estados Unidos e não venha para disputar o pleito no próximo ano. Porque pegou muito mal, tá pegando muito mal, na verdade, a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina. Isso irritou muitos aliados do Sul, como se o Senado fosse uma casa dos Bolsonaro. Até a Federação da Indústria se manifestou. Se manifestou. Né? Então, assim, e aí, mas o Eduardo, diferentemente do Carlos, esse já é deputado mais votado em São Paulo, tem uma história já em São Paulo e é o candidato natural ao Senado pelo PL lá em São Paulo. Seria ele e o Ramage pelo PP, que o Ramage já foi até pro PP. Mas o fato é que assim, seria muito interessante o apoio dos Bolsonaros, é muito interessante que a direita eleja a maioria dos senadores, mas esse sobrenome Bolsonaro já começa a me preocupar. Eu não quero a Michelle candidata à presidência, nenhum dos Bolsonaros. Eu espero que seja, em primeiro lugar, Tarcísio. Em segundo lugar, eu acho a candidatura do senador Rogério Marinho uma candidatura legítima. Rogério, o Rio Grande do Norte, deveria ter muito orgulho de ter um nome cogitado para a presidência do Brasil. O Rogério é um nome grande nacionalmente. Rogério tem estatura, porque já foi ministro, é senador da República, para ser presidente da República. Agora, o problema de Rogério é que, assim, é mais difícil ele comer uma buchada lá em Pau de Ferro, né? Assim, ele é chato, né? A pesquisa. Meu amigo, na hora da eleição, como diz Dilma, faz-se até o diabo. Eu lembro de José Serra. Eu lembro de José Serra. José Serra comendo pastel com caldo de cana no meio do centro de São Paulo. O pior que ele adora a buchada, né? O problema é comer a buchada. O problema é a conversa durante a buchada, né? Mas assim, porque enquanto maior o carro, mais distante você tem desse dia a dia, desse cotidiano. Eu tô falando isso porque uma candidatura, o Rogério hoje que é o nome nacional, para vir para a candidatura ao governo do estado, ele vai ter que enfrentar o rame-rame do Rio Grande do Norte. Olha, a pesquisa também deixou outros nomes tradicionais da direita, como Flávio Dino e Eduardo Bolsonaro, tá? Além também de figuras recorrentes nos levantamentos mensais aí do PL, como o próprio Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. A inclusão do nome de Marinho no levantamento
marcam a tentativa do partido de ampliar as opções do campo conservador para 2026, especialmente diante das incertezas jurídicas envolvendo Jair Bolsonaro. A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores presencialmente em 26 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%. Os cenários produzidos foram: no primeiro cenário, Jair Bolsonaro do PL teria 37,2%, Lula 32,8%, Ciro Gomes 10,3%, Ratinho Júnior 4,6%, Ronaldo Caiado 2,9%, Helder Barbalho 0,7%, nenhum branco ou nulo 6,7% e não souberam ou não opinaram 4,8%. Então, deixa eu fazer só um comentário aqui. Chama atenção a exclusão de Tarcísio nesse grupo, né? Ele não aparece no terceiro cenário. No terceiro cenário. Eu tô falando cenário por cenário. Porque entenda, não tem como o Tarcísio aparecer numa disputa com o Bolsonaro, nem com a Michele. Então, por isso. No segundo cenário já foi incluída a Michele. Lula do PT, nesse segundo cenário, ele tem 33,5%, Michele Bolsonaro 30,2%, Ciro Gomes 11,5%, Ratinho Júnior 5,7%, Ronaldo Caiado 4,6%, Helder Barbalho 0,9%, nenhum branco nulo 8%, não souberam ou não opinaram 5,4%. Já no cenário 3, Lula teria 34%, Tarcísio de Freitas 24,3%, Ciro Gomes 13,5%, Ratinho Júnior 6,9%, Ronaldo Caiado 4,3%, Helder Barbalho 1%, nenhum branco nulo 10,5%, alto, tá? E não souberam ou não opinaram 5,6%. De quem é essa pesquisa? Paraná Pesquisa. No quarto cenário. E contratada pelo PL. No quarto cenário, Lula teria 33,8%, Eduardo Bolsonaro 21,3%, Ciro Gomes 13,2%, Ratinho Júnior 8,5%, Ronaldo Caiado 5,5%, Helder Barbalho 1,1%, nenhum branco ou nulo 10,8%, não souberam ou não opinaram 5,7%. Em mais um cenário, esse cenário aqui, o cenário número 5, Lula tem 33,8%, Flávio Bolsonaro 20,4%, Ciro Gomes 13,8%, Ratinho Júnior 9%, Ronaldo Caiado 5,8%, Helder Barbalho 1,1%, nenhum branco ou nulo 10,3%, não sabe, não opinaram 5,9%. Em mais um cenário, cenário número 6, Lula 34,2%, Ciro Gomes 15%, Ratinho Júnior 13,9%, Ronaldo Caiado 7,1%, Rogério Marinho do PL 6,8%, Helder Barbalho 1,2%, nenhum branco ou nulo 15,5%, não souberam ou não opinaram 6,4%. Tá aí todos os cenários apresentados por essa pesquisa. A direita também tem que ter o mesmo cuidado que eu falei aqui no Rio Grande do Norte, porque o eleitor chega um ponto que o eleitor diz assim, chega, sabe? E você testar. E você viu aí testes com Flávio, com Eduardo, com a Michele. Dá uma sensação de um apego muito grande ao poder. O sobrenome, né? Ao poder familiar. Eu não sei até que ponto o eleitor está disposto a isso. Então, por isso que eu saudei. Eu acho que para a direita o melhor nome que tem é Tarcísio, pela a dimensão que ele atingiu. O segundo melhor nome chama-se Rogério Marinho. Desses candidatos, tirando Lula, quem é o candidato que consegue dialogar aí com o STF? Com Tarcísio. Na verdade, o vencedor vai dialogar com o STF desde que não tenha o sobrenome Bolsonaro. Bolsonaro foi muito infeliz quando foi presidente no diálogo institucional. E qualquer um que seja referendado pelo povo vai ter um diálogo muito bom com o STF, porque esses caras. Rogério, né? Rogério vai ter, Caiado vai ter. Ninguém. Eu acho que a eleição de 2026 ela vai ser boa por um aspecto que não sei se isso é pro bem ou pro mal, mas eu acho que é pro bem. O retorno da política, sabe? Assim, porque 18 foi uma onda racional, né? Foi uma onda de outsider, né? Outsider, aversão à política e tal, e a gente viu no que deu. Beleza, Lula também já é um político experiente, mas eu acho que 2026 vai voltar aquela polarização em que é uma coisa de política, de respeito.
de ideias contraditórias que podem ser debatidas, sem precisar estar o mundo se destruindo. Fazer uma analogia com comparação. Vai ser uma Copa do Mundo de clubes, né? Que é bonito de ver, sabe? É isso que eu torço. A gente tem uma eleição bonita de ver, de sentir, de participar, né? Com debates de alto nível, né? Sem agressões, assim. Esse mundo aí, pessoal. Pessoal, isso não existe. Isso não existe e não existe principalmente em democracias. Então, assim, não vai ter esse debate de alto nível, não vai ter essa coisa bonitinha. A gente não pode sonhar com Alice. Não, eu não sonho com um debate. Eu sei que vai ser golpe abaixo da cintura. Vai ser. Mas eu acho que vai ser golpe abaixo da cintura no nível de 2014. Depende dos personagens. Se você pegar o que o PT fez com a Marina Silva em 2014, é porque tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que, por exemplo, Jean Paul gosta, porque o que o PT tá fazendo com ele, onde é que ele tá? No PT, né? Tá ali esperando. A Marina, o que o PT fez com a Marina em 2014, onde é que a Marina tá? No Ministério do PT. Antes disso, o Lula tinha demitido ela por telefone. Na primeira vez foi presidente. Mas ela tá ali, porque ela precisa daquilo ali para sobreviver politicamente. Tá ali pela esquerda.